Mulheres da Pan. Salve, salve, nossos telespectadores e ouvintes, começando mais um Mulheres da Pan, com elas, temidas pelos homens e amadas pelas mulheres. Mariana Brito, dá aquele take bonitinho nela aí, ó. Isso é pra você que tá ouvindo pelo rádio ou pelo podcast, já ficar com vontade de ver como é que é a carinha dela. Nossa Renata Barreto, olha, tá bonita, hein? Decotão, aquela que já aumenta a vontade. Ângela Souza, diretamente do Rio de Janeiro. Que gatinha. Ana Paula Henkel, a nossa mulher da Pan internacional, diretamente de Los Angeles. E eu, Lígia Mendes, aqui no estúdio com vocês. Lembrando que o Mulheres da Pan você sempre pode conferir com imagens pelo youtube.com/Mulheres da Pan. Você pode conferir onde tiver um podcast, tem a gente. Se não tiver, vai ver em outro lugar, hein? Que esse aí não tá bom, não. E toda semana aqui na rádio. Por enquanto, acho que são 1, 2 dias. Espero que até o próximo entrar no ar já tenha virado diário. O interessante é você ficar com a gente agora nessa próxima hora, porque a gente vai começar a destrinchar o corpinho, como diria Renata Barreto. E os temas hoje estão divertidos, curiosos, e eu acho que você vai gostar. Vamos entrar no tema 1. Mulher é agredida em bar e ninguém ajuda. Na semana passada, uma mulher foi agredida em um bar em Belo Horizonte. Segundo a vítima, que não foi identificada, a discussão começou por um motivo banal. Quando ela chegou no bar com os amigos e o pai, pediu uma mesa para o garçom. No entanto, os homens que estavam ao lado não queriam que a mesa fosse colocada perto delas. Ela disse que os 2 homens foram atrás dela, um deles começou a xingá-la, a ir para cima. A mulher então respondeu os xingamentos e foi empurrada. Ela relata ainda que ao cair, bateu a cabeça e que foi empurrada novamente. Aí abre aspas dela, né? Quando levantei, a confusão continuou e o homem alto me deu um soco no rosto, onde desmaiei, e quando acordei, ele já havia fugido e o meu pai chegou até o local sem saber o que acontecia. Fecha aspas. De acordo com a vítima, nenhuma das pessoas prestou socorro, incluindo todos os homens que estavam ao redor durante a confusão. Mulherada, o que vocês acham disso? Assim, como vocês veem a situação, a falta de atitude? Vocês fariam alguma coisa? Como vocês acham que as pessoas devem proceder? Seja homem, mulher, quem estiver por perto. E vou começar hoje pelo Rio de Janeiro, pela Ângela Souza. Fala, Lourão. Sinceramente, Ângela, como mulher, eu não consigo ver uma mulher sendo agredida. Isso antes de eu mesma já ter sido agredida, né? Mas várias vezes passando de carro aqui pela orla do Recreio mesmo, eu já vi mulheres sendo assim, tristemente agredidas, sabe, com bastante crueldade, de puxar o cabelo e a menina cair igual um boneco no chão. E eu não consigo, assim, eu sempre dou um berro, eu sempre chego em cima. A última vez eu estava com um cachorro passeando, inclusive eu usei do cachorro como minha arma, dei um berro de longe, falei, o que está acontecendo aí? E aí a mulher picou mula, saiu correndo, o cara ficou, deu uma satisfação meio assim ruim, graças a Deus não veio para cima de mim, mas é muito feio um homem não fazer nada, né? Porque ele tem força para tentar defender, isso só mostra, na verdade, quem ele é, que eu acredito que aquele que é omisso acaba se tornando conivente, ele concorda com aquilo ali. Tem gente, sei lá, por qual motivo não ajuda, tem gente que tem medo de abordar e aí por isso chegar na hora a mulher falar não se mete, porque também tem muita mulher que vive uma relação desse jeito e acha normal e é só mais um dia na vida dela. Então as pessoas ficam até com medo de chegar perto por isso, mas eu acho que os homens deveriam ajudar, gente. Eu mesma fui ajudada. Porque pois é, no meu isso que eu ia te perguntar. Você que passou por uma agressão, porque esse caso é o tipo do caso, se podemos, devemos, né? Se pode ajudar, é o mínimo que tem que fazer. Quando você passou por aquela situação muito chata, a Ângela já passou por uma situação de um canalha agredi-la, como é que foi? Porque você estava sozinha num quarto, eu não tenho certeza de como foi a situação, a quem você recorreu, as pessoas tomaram partido de verdade, você se sentiu protegida? Eu tentei pedir ajuda pelo telefone, ligar no hall, e aí o primeiro foi quebrado, no segundo eu consegui, e aí também depois ele foi quebrado, mas eu já tinha conseguido falar. E a própria polícia ela foi acionada pelos funcionários do hotel, e quando eu estava sendo expulsa do quarto, assim, jogada, eu estava com muita dor no meu estômago pelo frontal que eu tinha recebido, então eu não consegui ver mais nada. Quando eu olhei para cima, eu vi uma cambada de homens chegando, assim, e na delegacia, a delegada ainda me falou assim, você reconhece esse homem? Eu falei, não, eu não estava conseguindo ver ninguém, eu estava sentindo dor só. Ela falou, nossa, ele segurou o seu agressor, porque mesmo você no chão, ele ainda ia te bater. Mesmo você se remoendo, ele ainda ia continuar te batendo. Então, ele foi segurado pela cintura, assim, e levado para dentro do quarto. Se não fossem esses homens, eu não sei o que teria acontecido comigo.
é o que você falou, se podemos, devemos. Você salva uma vida, a gente não sabe o que pode acontecer depois, a gente não sabe qual é o nível de loucura que aquela pessoa tá. Esse cara que te agrediu, eu só não falo o nome dele aqui, porque aqui é muito fino pra gente se misturar com essa gentalha. Mas, nos meus programas de TV, já o nome é vetado, tá? E se eu for obrigada a falar algum dia, sinto muito, ele vai arrepender de eu ter sido obrigada. Você, nossa Renata Barreto, você é uma pessoa que se defende super bem, não só em argumentos, mas que já deu as dicas dos seus recursos. O que você acha que caberia nessa situação? Ou quando você leu e viu que seria um dos nossos temas, o que você sentiu, o que você pensou? Então, eu fui ver o vídeo, né? Eu comentei até sobre isso na semana passada, se não me engano, no Instagram, falando que a gente tem um bando de frouxo ali, né? Porque pra mim é um bando de frouxo. E você percebe, quando você vê o vídeo, você fica com mais raiva. Porque quando você lê, você fala assim, tava todo mundo lá do lado e não fez nada. Às vezes você acha que tá atrás de um balcão, ou que tava passando na rua, que não viu. Situação, né? Mas as pessoas estão assistindo aquilo acontecer. E o cara, que é muito grande, e cabe fazer também um parênteses aqui, que ela peita o cara, né? Não é que ela foi falar com ele, tipo assim, e responder um xingamento. Ela colocou as mãos pra trás e peitou ele, literalmente. Era um cara muito grande, que é uma coisa que eu também achei uma irresponsabilidade, mas logicamente que ela peitar ele não dá o direito de ele fazer o que ele fez. Ela tá imaginando que o cara ia... geralmente tem isso também. A gente também tem que saber aonde a gente pode ir, né, gente? A gente tem que ser responsável porque, no final das contas, é a nossa saúde. Mas o cara empurra e ela bate a cabeça no chão. E aí os homens olham, né? O que você faz se você é um homem... Porque o cara era bem grandão mesmo. Então, às vezes, o cara até fica com medo. Puta, eu vou também apanhar, de repente. Junta 3, vem correndo e empurra. Exato. Vem 3 e separa. No mínimo, separa. No mínimo. E fala, para com isso. Em bater no cara. Não, tô falando, no mínimo, assim, você é um cara magrinho, tá com 3 amigos ali, fala assim, cara, pelo amor de Deus. Entendeu? A menina no chão, tira a menina dali, age como uma pessoa de prevenção. Porque a gente tá vendo o negócio... Aí ela levanta... vai falar com ele de novo, ele empurra ela de novo, e as pessoas estão... Tem um cara, juro por Deus, que tá no balcão assim, ó. E ele permanece do mesmo jeito. Assim, observando, como se fosse uma novela. Você fala, gente, aí eu contei isso pro Rodrigo, né? Eu sempre mostro essas coisas pra ele. E esse é o tipo de coisa que, se ele tivesse lá, ia dar o maior... Ele teria matado. A cara do cara, com pena, porque o Rodrigo é gigante. Mas com certeza... Mas sabe o que a gente fala? A gente até, no voo que a gente tava vindo pro Brasil, agora nessa última viagem, teve um cara que causou, vomitou, ficou fazendo gracinha com umas senhorinhas que estavam lá. Senhorinhas não, mas senhoras, né, de uns 50 anos, vai. E ele falou uma coisa pra mim que é muito verdade. Esses caras, eles só causam, eles só fazem essa de folgado com quem eles sabem que não tem como ele tomar uma porrada de volta. Não vai fazer isso com um grandão. Aquelas frases populares. Não vai fazer isso com a mulher que o namorado é jiu-jiteiro. Não vai, entendeu? Porque o cara sabe, o cara não é besta. Então, assim, eu fico muito triste pela sociedade, da maneira como a gente tem hoje esse bando de frouxo. Eu acho que a sociedade, da maneira como está se configurando, o homem está sendo emasculado da sua função, né? Estão achando que masculinidade é a mesma coisa de machismo. Vocês falaram sobre isso na minha ausência, sobre o Gorilice, que é muito interessante. E assim, gente, como que você deixa uma mulher ser agredida? Não entra na minha cabeça. Se eu sou mulher, eu não conseguiria ver, como a Ângela falou, imagina um homem. É surreal, assim, pra mim. Ô, Ana Paula, Henkel, você aí, sabe o que vem na minha cabeça, passando ainda para vocês duas ali? É que tinha que ter uma lei, né? Uma ordem, porque o cara que agride uma mulher, ou esse tipo de agressão, não tem uma punição severa. O cara não perde o emprego, o cara realmente não fica preso, ele não paga nenhuma multa extraordinária, então fica aquilo, dane-se. E a mulher que tomou uma porrada vai ficar fora poder ter, sei lá, esmagar um globo ocular, quebrar a cara, ter um traumatismo craniano. Ela tá lesada pro resto da vida, emocionalmente. Já mexeu e fez ali um machucado que é impossível de cicatrizar. Se tivesse uma punição, eu acho que esse aí seria a solução. Como é que é? O americano é um lugar que não brinca com a lei, né? Aí as pessoas têm medo de cometer delitos, porque se ela comete, ela realmente é punida. Você acha isso faz sentido? Você acha que é assim mesmo, Ana? Que esse é um dos problemas de que isso vira uma coisa tão recorrente aqui no Brasil? Eu acho que essa história ela tem alguns ângulos, né? Eu acho que tem esse ângulo que nós comentamos em outros programas, que a Renata falou agora, do Gorilice, né? A gente tem que começar a enaltecer e prezar para esses homens que têm essa masculinidade boa, assim, né? De proteger, de prover,
Eu acho que nesse ponto a sociedade que a gente vive hoje em dia está criticando num ponto onde alguns homens ficam até sem saber, né, como agir, mas nesse caso ali você não tem nem o que pensar, você tem que separar sim, você tem que proteger a mulher. Aqui aconteceu uma vez, e era época de Natal também, que nós estávamos num carro perto de um supermercado e uma senhorinha estava atravessando bem devagarinho com um carrinho nesses plazas, nesses malls, e veio um carro ao contrário, né, que queria pegar uma vaga de estacionamento, mas o cara enfiou a mão na buzina para essa senhora que estava atravessando bem devagar. Você via que era uma senhora de uns 80 e poucos anos, já bem devagarinho. E o meu marido, assim, na hora, olhou para o cara e falou, né, tá louco, tá maluco. E o cara, na mesma hora, saiu assim do carro, porque ele queria pegar a vaga. E quando o meu marido desceu do carro para proteger a senhorinha, que o cara viu que era 2,2 metros de Yankee, ele meio que recuou. A senhorinha até agradeceu, muito obrigada. Mas isso que você falou é muito diferente daqui dos Estados Unidos. No Brasil, a gente fica falando... Vamos fazer a lei A, fazer uma lei B. A gente já tem lei, a gente precisa colocar em prática, né? O império da lei, o rule of law, a gente tem que começar a colocar ela em prática no nosso cotidiano e começar a cobrar, não para a gente fazer mais leis, mais legislações, e sim colocá-las em prática. Agora, igual mexem, Ana... Mexe no negócio da segunda instância, que já ferrou os esquemas inteiros. Mas aí tudo cumpre um sexto da pena e aí depois é em liberdade, sai. Então o cara, se a punição dele por agressão física a uma mulher, se eu não me engano, é uma coisa de 2 anos. Tipo, é uma coisa menos do que deveria ser já. Aí o cara fica direitinho, anda na linha. Se for rico, então não tem nem pepino. O cara fica 3 meses e sai. O que o cara pensa? Deixa eu contar uma história que aconteceu com uma amiga minha aqui, que é interessantíssimo para vocês verem a seriedade da força policial e da força da lei aqui nos Estados Unidos. Ela teve uma discussão com o marido, discussão assim de falar alto, e não brigaram, não tiveram nenhuma agressão física, e ele saiu, falou, olha, para não brigar mais, eu vou sair, vou tomar uma cerveja com os meus amigos. E saiu, e ela ficou em casa. E o que ele fez? Ele tinha um estacionamento em frente à casa dele, ele levou o computador, ele não foi tomar cerveja com os amigos, ele sentou no carro e ficou ali no computador pegando o Wi-Fi da casa dele e trabalhando. Maravilhoso. E era um domingo, 1h da manhã. A polícia que fazia a ronda do bairro viu aquele cara parado no estacionamento sozinho ali e abordou o marido dessa minha amiga. E falou o que aconteceu e tal. Ele falou, não, eu tive uma discussão com a minha esposa e saí de casa para vir aqui trabalhar. Nisso, os policiais mandaram ele descer do carro, ele desceu do carro, os policiais pediram para ele mostrar as mãos. Enquanto eles conversavam com o marido da minha amiga, eles chamaram uma viatura para ir checar se a minha amiga estava bem em casa. Que maravilhoso. Bateram na porta e nisso, antes dos policiais chegarem na casa dela, o marido dela ligou e falou, olha, os policiais vão aí checar para ver se você está bem. E resumo da ópera, os policiais falaram para ela, não, a gente veio checar a sua integridade física, está tudo bem mesmo, a senhora precisa de alguma coisa? E ela, não, está tudo bem, a gente só teve uma discussão verbal e ele saiu. E aí eles contando para essa minha amiga que muitas vezes o marido saía de casa, mas mandava alguém ir lá e bater na mulher e fazer alguma maldade. Alguma agressão física. Então, que eles tinham que checar. Agora você vê, uma viatura ficou com o marido da minha amiga até que a outra viatura checasse a integridade física dela. Eu achei demais. Dá para você se sentir segura, protegida e ai de quem te ameaçar. Trator 2? Nossa Senhora. Mariana Brito, eu via cada uma no que tava falando, né? Ela já dava pra ver o mapa do raciocínio sendo criado. Esse assunto é um assunto muito delicado, é um assunto que mexe muito comigo. Primeiro porque eu já passei por uma situação assim também, eu vou contar a história.
Mas a gente fala muito sobre a punição, sobre as leis, etc. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, que é o direito à legítima defesa, que a gente não tem. A gente volta numa pauta que a gente já abordou aqui no programa. Inclusive, quem não viu, recomendo que veja. Se essa mulher tivesse como se defender, isso não teria acontecido. E esse episódio mostra que, na verdade, a gente não tem como contar com ninguém. A gente só pode contar com a gente mesmo. Então, assim, é óbvio que o correto deveria ser que essas pessoas ajudassem, que essas pessoas prestassem socorro. Como é que pode? Um lugar que ela está cercada de homens, 10 homens, ela é a única mulher, ela está sendo agredida e ninguém faz nada. Isso é um absurdo, né? Então, assim, são dois problemas que a gente tem que a gente percebe nessa situação. Que é exatamente o que a Renata falou, que é uma pauta que a gente também já falou aqui, a questão dos homens estarem abrindo mão dos seus papéis de homem, né? Que eles não se colocam mais nessa posição de proteger, de cuidar, eles não fazem mais isso. Então, eles estão abrindo mão desse papel que é intrínseco à natureza masculina. E o fato de que as mulheres continuam vivendo, correndo riscos, né? A gente continua correndo riscos porque a gente não tem como se defender. Então, eu fico pensando, essa moça que foi agredida, nessa situação, se ela tivesse uma arma, gente, é porque a gente fala muito disso, parece que a gente está insistindo no assunto, mas é porque isso é muito sério, é muito importante. É um debate que a gente precisa ter. A gente precisa parar e olhar para isso com atenção. Se essa mulher tivesse uma arma, ela não precisaria nem ter feito alguma coisa efetivamente, mas só em apresentar a arma, só em mostrar, intimidaria esse canalha que agrediu ela e ele não faria mais nada. Mas ela ficou jogada no chão, ela foi empurrada, ela foi xingada, o cara soca a cara dela. O vídeo é triste. Eu assisti o vídeo repetidas vezes, assim, e meu sangue fervia de raiva, porque eu penso que se eu estivesse ali naquele lugar, por mais que eu também não tivesse força física para peitar aquele monstro que estava agredindo ela, eu não ficaria parada. Eu teria um spray de pimenta. Eu não ficaria parada. Eu certamente seria mais uma que seria agredida. Uma cadeira de longe para jogar nele. Exato. Gente, enfim, eu teria feito alguma coisa, eu teria ido para cima dele, eu teria usado de qualquer método que tivesse ao meu alcance para tentar defender a moça e tentar me defender, chamaria a polícia, sei lá. Então, é covarde isso. É covarde. Você é muito mais do que se omitir. É você ser covarde. É você ver uma pessoa sendo agredida na sua frente, uma pessoa indefesa, né? Porque, obviamente, em questões de comparação de forças, ela está infinitamente abaixo, ela é infinitamente inferior ao cara, né? Um cara de 2 metros de altura, desse tamanho. Então, assim, as pessoas veem aquilo ali e não fazem nada, é covardia. Você está sendo covarde. Não é só estar sendo conivente e omissa, você está sendo covarde. Então, isso é uma coisa que é muito triste. E aí, reforço o meu ponto. A gente precisa também falar sobre o direito à legítima defesa, que a gente não tem. A gente acaba se colocando diante dessas situações e a gente não sabe o que fazer. A gente não tem o que fazer. Porque o que é que essa moça, como eu falei, infinitamente inferior fisicamente, vai se defender? De que forma ela poderia fazer isso? Então, talvez se ela tivesse uma arma, se ela tivesse alguma coisa que pudesse ajudá-la nisso, isso não tivesse acontecido, né? Porque, assim, o cara pode ser grande como for, mas eu tenho certeza que peitar uma arma de fogo, ele não vai. Ele peitou essa moça, que é o que você falou, né? A assombração sabe quem assusta. Ele peitou porque ele sabia que ele tinha condições de agredi-la, fazer o que ela quisesse e ficaria por isso mesmo. O que é triste nessa história é as pessoas assistirem isso de camarote, como a Renata falou. O cara fica lá no balcão, assim, ó, tomando uma cerveja tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Isso é revoltante, né? E, como eu falei, eu passei por uma situação como essa. Em 2016, eu acho, não lembro, 2014, na verdade, em época de campanha política, de eleição, eu estava passando na rua com meu irmão e uns amigos. Enfim, era acho que véspera da eleição, e a gente tava todo mundo com seus adesivinhos lá, manifestando seus apoios, enfim, as pessoas que a gente ia votar. E, coincidentemente, a gente passou por meio de um grupo que estava fazendo uma manifestação, que era o grupo contrário, né? Era o candidato ao oposto, né? O candidato da oposição. E essas pessoas me viram lá com a roupinha, com a bandeirinha e tal, e vieram me agredir. Me cercaram. Então, assim, eu lembro nitidamente de ver homens, eram todos homens, não tinha uma mulher no meio, de ver homens me cercando e me batendo. Eu saí de lá e fui direto pro IML. Te encostaram, amiga? Não, bateram em mim, arrancaram aquela coisa da bandeira, o pau da bandeira. Arrancaram o pau da bandeira lá, que eles estavam usando, bateram em mim. Eu saí toda machucada. Eu saí de lá direto pra delegacia.
e fui para fazer exame de corpo de delito. E por muita sorte, as coisas só não foram piores, né? Porque o meu irmão é policial, ele estava armado, desceu e foi me proteger. Mas isso deu um problema gigante, assim, para mim, porque foi uma situação muito, muito delicada, não tinha o que fazer naquele momento. Então, assim, naquela situação ali, uma única pessoa me puxou, assim, do meio, tentou me tirar daquela situação, que foi uma moça e falou assim, vá na delegacia, se precisar, eu vou depor a seu favor, eu vou testemunhar o que aconteceu. Mas é uma situação que, mais uma vez, vários homens estavam ali, alguns deles estavam me agredindo, de certa forma. Claro que eu não apanhei como essa moça apanhou, mas foi uma agressão, obviamente. Se for xingar, gente. Exato. E outros que estavam ali à toa não fizeram nada. Né? Então, é uma situação muito triste. O meu conselho para vocês, homens que estão assistindo a gente pelo YouTube, que estão nos ouvindo pela rádio, se vocês virem uma situação como essa, não fiquem de mãos atadas. É covarde. Gorilem-se. É covarde. Gorilem-se. Pelo amor de Deus. Vamos fazer esse rodízio aqui para vocês darem sugestões para as mulheres. Mas vamos citar uma coisa feliz, tá? Primeira, uma coisa triste e uma feliz. Mas até a triste dá pra passar um pano. Parece que essa covardia ou essa maldade, essa brutalidade é com qualquer um. Num job que fui fazer aqui na Paulista, tava um bando de homem brigando todos. Eu fui olhar pelo barulho. Na hora que eu fui olhar, tinha um monte de gente assistindo uma briga. E eu ia apresentar um evento. Então, tava, sei lá, de apresentadora e todo mundo meio de produção, como se assim, porque é apresentador, né? Como se tivesse mais importante. Foi a única pessoa que enfia a cabeça no negócio. Falei, para com isso aí. Alguém corre ali. E tinha um cara filmando com o celular. E tinha outro. Falei, você não vai ajudar, não? Faz alguma coisa. Aí, pra não atrapalhar o evento, o povo que tava fazendo as coisas com a gente, ainda foi lá o negócio dar um help. E a outra parte, ou seja, gente, isso não é possível qualquer um. Você vê alguém apanhando ou sofrendo, você não vai ajudar? Então, meu filho, o que você está fazendo na vida? O que a gente faz na vida se você vê alguém sofrendo e não participa? Para que você serve? Não consigo entender. E outro, lembrei um caso que repercutiu horrores, que qualquer um que der um Google vai ver, porque eu não sei se a Ana viu daí, que é um negócio que teve aqui em São Paulo, que um taxista, o motorista de aplicativo, não sei de que o cara era, mas ele começou a tretar, a brigar com uma mãe e uma filha, com duas mulheres no negócio e dá porrada. Aí tava uma mulher passando com o namorado, tudo. Eu conheci essa mulher lá na TV, ela tava indo dar entrevista, abracei ela, falei, heroína, ela é desses da linha fitness, tipo Renata, assim. É jiu-jiteira, né? Minha filha desceu. Não é a jiu-jiteira? Ela desceu o cacete no cara. Ela bateu, fez justiça ali na hora que o capitão arrancou. Nossa, pior é que eu sonho direto com isso. Você acredita? Maravilhoso. Direto que você eu fazendo. sonho que eu tô fazendo dando uma chave de perna em alguém, direto, tipo, coisa de maluco. As pessoas assistirem Mas é uma isso. coisa que não é só com mulher mesmo, não. Teve Covardia um vídeo imperando. também que viralizou de um rapaz que estava em cima de uma moto dos Correios para fazer entrega, aí ele se deparou numa manifestação que fecharam a rua, e ele pedindo para passar, só para passar pelo cantinho que ele estava trabalhando, e aí o vídeo também viralizou. Veio um cara enorme, forte, e não vai passar, mas empurrava o cara, e veio uma mulher que estava com esse cara também, colocando mais lenha na fogueira, não vai passar, e o cara até tirou a mão da moto e falou assim, eu só preciso passar no cantinho, eu não vou incomodar. E o cara aos berros, assim, encostando, empurrando o cara, e um bando de gente com celular filmando. Que doideira esse celular. Isso pra mim é Black Mirror. O assustador, aqueles parques de diversão pro cara ver alguém sofrer. Como que alguém pode ver o outro sofrendo? Sei lá, se estiver andando na rua, ver um cara chorando de dor, eu vou falar, posso te ajudar? A galera gosta. Mas o negócio que eu queria voltar aqui é o ponto da questão da punição, porque assim, logicamente que educação é um negócio que no longo prazo vai fazer uma diferença gigantesca. Mas no curto e no médio prazo, o que resolve, pelo menos diminui muito, é punição. Então, um cara que agride uma mulher, o cara que agride um quarteiro que tá trabalhando, o cara que agride idoso, que agride bicho. Cara, sabe, essas pessoas, elas voltam e elas continuam fazendo as mesmas coisas, continuam livres. Quer dizer, a mensagem que o país passa para essas pessoas é que tudo compensa. Que o crime comum compensa. Matar, do furto compensa, matar compensa, agredir compensa. Então, assim, o que separa nós como civilização, de uma sociedade bárbara? A lei e a punição. E a gente não tem punição aqui. Isso serve tanto para punição de crime de colarinho branco, quanto punição de agressão. E no Brasil, o grande problema é que a gente está falando de lei. A gente já tem lei, só que o problema é o nosso Código Penal é extremamente complexo, extremamente atrasado, e ele dá muita brecha para o agressor, para o bandido. Então, ele
cumpre um sexto de da tanto pena. político que tem que também ele rouba, é aí é pra defender pra eles Vai também. ver como é que é nos Estados Unidos. Responde preso. Esse sexto aí é que é complicado, né, Renata? Esse um sexto da pena, explica isso para americano. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Você roubar uma casa, você não, roubar e até a gente tava falando... você matar alguém, você vai pra cadeia e não tem um sexto. Você vai cumprir a sua pena toda trancafiado. Exatamente. Se não te matarem lá, assim, porque dependendo do crime, você vai pra pena de morte, né? Ou prisão perpétua. Você vai mofar lá ou você vai... E, enfim, aí você tem a questão, por exemplo, eles batem muito na tecla, né, mídias, etc., de feminicídio, por exemplo. Eu até sou contra essa palavra, porque eu acho que homicídio é de qualquer pessoa, né, como mulher, homem, gay, trans, não importa, é um ser humano que foi morto e não deveria. Agora, você tem os agravantes. E isso deveria estar tipificado de uma maneira em que esses agravantes fossem... Claro, e assim... tendo que cumprir realmente a pena, porque aqui você só pode cumprir 30 anos e aí tem um sexto da pena, quer dizer, o cara fica 3 anos na cadeia e sai. Entendeu? Então, tem que ter norma e acho que você falou tudo na hora que você fala da civilização, dos bárbaros, de tudo. Você imagina, se Jesus Cristo, gente, vão ter os 10 mandamentos. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Teve que escrever isso. Você imagina o nível do selvagem, gutural, instintivo ali. Precisa passar vergonha, precisa disso aqui, ó, pra gente expor e pra falar. Precisa mostrar esse vídeo. Na hora de mostrar o vídeo, devia pôr 3x4 do cara, assim, ó. Eu mostraria isso se eu tivesse um filho. Eu mostraria isso pro meu filho. E eu falaria pra ele que se você tivesse nesse vídeo e você chegasse em casa e depois eu descobrisse que você não fez nada, você apanhava em casa. Exato. Claro. E aí o pessoal ia falar, nossa, que absurdo, você está fazendo uma agressão. Mas a gente, que eu já sempre falo, né, a criançada dos anos 80... Eu vou incluir você, tá, Ana? Deixa pra lá, tá? No mundo, um convidado que ninguém fez esse convite pra fazer falta de educação pros outros, tá? Ângela, você tem alguma consideração final desse tema? Eu acho que a gente fala muito em impunidade, o que de fato existe, mas a gente precisa entender o porquê que chega nesse ponto. Eu acho que é realmente na constituição do ser humano, na educação que recebe, no nível cultural, no seu relacionamento social. E isso deveria existir, deveriam existir disciplinas que tolhissem ações do tipo, porque a gente não cansa de ver, por exemplo, vídeos de estudantes em escola formando briga. Eles fazem uma roda, eles brigam, um grita de um lado favorecendo o outro, e aí fica aquela guerra de estudantes. Quem não sabe essa frase? Exatamente. E de lá, os adultos que fazem isso hoje são aquelas crianças que não foram disciplinadas Aqueles ontem. babaquinhas lá. Então, o problema não é só a impunidade, é também a impunidade, mas é a falta de disciplina lá de trás, dentro de casa e na escola. Assina embaixo. Alguém tem alguma consideração final sobre esse tema, além de que mexe com a gente, querido, ou com um dos nossos, ou com alguém que a gente estiver vendo, que não passe pelo radar de nenhuma mulher da PAN, mais do que nós 5. As pessoas que se sentem como uma mulher da PAN ou um homem da PAN, aqui a gente não vai permitir. Covardia não é com a gente não arrega, né? Isso, exato. Não, a única coisa que eu tenho pra falar, a última coisa que eu tenho pra falar sobre isso é, como eu falei, repito, homens, vocês presenciarem uma cena como essa, não fiquem parados, pelo amor de Deus, não deixem uma mulher ser agredida covardemente na frente de vocês e fiquem sem fazer nada, assistindo de camarote. Isso é covardia. Pode ser sua mãe, pode ser sua filha, pode ser sua irmã. Eu acho que o recado que eu deixo, eu como a mãe, aqui a única mãe do grupo, para as mães de meninos, que essa educação de proteção, ela começa em casa. Você tem que ensinar o seu menino a ser provedor, a ser um gorila, não só em casa, mas na sociedade também. E é disso que a gente está precisando, de parar. A gente precisa parar de delegar a função de educar para as escolas. E essa educação tem que começar em casa. Assina embaixo, mandou muito bem. Já viu, não mexe com a gente não, tá? Como diria aquela música, não mexe com a gente, que a gente não anda só. Vamos agora entrar no segundo tema, legalização. Mas é de jogos de azar no Brasil. Deputados do chamado Centrão se articularam e pediram ao presidente Jair Bolsonaro apoio no projeto de legalização dos cassinos no Brasil. Bolsonaro disse que precisaria consultar a bancada evangélica. A discussão reacende o debate sobre os jogos de azar no país, que estão proibidos desde 1946.
quando o então presidente Dutra assinou um decreto afirmando que esse tipo de jogo vai contra a tradição moral, jurídica e religiosa do povo brasileiro. Essas foram as palavras do Dutra. Alguns parlamentares acreditaram que trazer os cassinos de volta ao país pode ser uma boa forma de aquecer a economia e vai gerar lucro e também mais empregos. No entanto, a resistência maior é da bancada evangélica, que vê os jogos como um vício. Durante as eleições no ano passado, Bolsonaro falou em um vídeo que os jogos de azar podem destruir lares e que eles possibilitariam a corrupção através da lavagem de dinheiro. Já o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é evangélico, se posiciona a favor da abertura dos cassinos no país como forma de trazer investimentos. Aí o Crivella foi lá e falou para o Estadão, abre aspas do Crivella, a princípio, apenas para os estrangeiros. Até que o Brasil tenha certeza de controles e normas para não haver nenhuma possibilidade de lavagem de dinheiro da criminalidade ou da corrupção. Fecha as aspas do Crivella. O que vocês acham disso, de abertura de cassino? Se o Estado tem esse direito de intervir até esse momento, de ou proibir ou de incentivar? E com as risadinhas, que eu não sei se dá pra vocês pegarem pela rádio. Renata Barreto, abra o coração. Não, falou de Estado intervindo, eu já tô com um negócio assim, não intervenha, saia da minha vida. Não, eu acho muito engraçado o político falando de moralismo. Sério, é muito engraçado os caras falando assim, não, bizarro. Porque isso pode acabar com as famílias, porque vai trazer vício. Pelo amor de Deus, é você lavando dinheiro aí, você com máfia de táxi. Botando dinheiro na cueca. Ah, me poupe esse moralismo falso. Todo posto de gasolina vendendo bebida. Durante essa semana, a Janaína Pascoal, ela é deputada estadual, né, aqui por São Paulo, ela escreveu assim, tô fora de cassinos, não quero cassinos no Brasil, que conservadorismo é esse? Cassinos, em regra, trazem um combo de coisa ruim, pode parar. E aí eu digo o seguinte, com conservadorismo? Nada. Muito obrigada. Não tem nada a ver com conservadorismo. A gente tem uma representante aqui, outra ali, lá do outro lado do conservadorismo. Eu sou liberal, mas me alinho em muitas coisas com conservadorismo. Conservadorismo não é moralismo, gente. E assim, as pessoas são responsáveis por aquilo que elas fazem. E uma minoria que tem vício e que vai destruir a família de qualquer jeito, seja no jogo do bicho, que é ilegal, mas as pessoas acham. Bebida, acabando seja com tudo, na Mega Sena, quer dizer, jogo de azar só pode ser monopolizado pelo Estado, não pode ser privado. Bingo não entra nisso, Rê? Porque falou 64. Bingo tinha até pouco tempo. Eu não sei se bingo entra. Eu não sei como é que funciona a legislação. Mas assim, é um moralismo sem, sabe? Sem uma base. coisa completamente sem noção. Aí você vê como aconteceu com Las Vegas, como aconteceu com Macau. A quantidade de pessoas que foram empregadas, a riqueza que trouxe, a prosperidade que trouxe. Las Vegas é no meio do deserto, no meio do nada. E tem um monte de gente que é empregada, é um dos lugares lá. Aliás, o PIB de Nevada é basicamente sustentado pelos cassinos. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que, lógico, tem que ter uma fiscalização. Tudo isso está envolvido de acordo com o Estado fazer o papel dele nas pequenas coisas corretamente e bem feito. Agora, ficar falando que não pode ou que não pode, uma coisa ou outra, porque uma pessoa talvez fique viciada, você tem bebida alcoólica, você tem gente que bebe e dirige, então cigarro, você vai proibir carro, bebida. Você vai proibir cigarro, você vai proibir bebida. Entendeu, gente? Me dá um tempo, né? Eu acho a coisa meio sem sentido. Entra o negócio do bingo e tinha bingo. É proibido, por exemplo, tem maconha. Em todo posto de gasolina vende aquele papelzinho de enrolar maconha. Posto de gasolina, todas as campanhas, beber, não dirija. Me fala um posto que se tiver uma lojinha, não vende só bebida alcoólica. Capaz de não ter um refri, mas tem a bebida alcoólica. Desce o braço, minha conservadora favorita. Não, eu acho engraçado porque, assim, colocam tudo na frente, mas esquecem de falar de uma coisa muito importante, que é a liberdade individual. Escolhas. Assim. Escolhas, né? Então, assim, o Estado não tem que intervir numa escolha pessoal que eu vou fazer. Se eu quero torrar o meu dinheiro, se eu quero ficar viciada num jogo... Problema seu. Problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Então, assim, é antagônico você falar de conservadorismo nesse momento, porque isso não tem nada a ver com conservadorismo. Nenhum conservador coloca isso na frente da liberdade individual de cada um. Essa é a coisa que a gente defende acima de tudo, né? Então, assim... Não faz o menor sentido. Tanto eu até repostei lá a Janaína Pascoal, fiz uma zoeira com ela, porque ela falou no Twitter, eu falei assim, ó, se você não gosta de cassino, então você não vai. Total, não gosta de gay, não casa com... Eu também não gosto de cassino. De feijoada, eu não como. Eu também não gosto de cassino. Provavelmente, se um dia isso, enfim,
vier a ser legalizado no Brasil, eu não serei a pessoa que estarei ali perdendo os meus finais de semana. Mas não jogaria uma mão assim altíssima. Renata tem um pé ali no legal. Não, já ia gostar de ter os shows. Legal. Não é Bárbara, em Las Vegas todo mundo vai. Pelo amor de Deus, tem Lady Gaga. Nossa colega foi ver Lady Gaga, tem Britney Spears, tem Rod Stewart, Mas tem posso tudo. falar rapidinho só uma coisa? Manda, eu tava vendo, antes da gente vir pra cá, eu tava vendo uma notícia bem rapidinha de que os cassinos em Las Vegas faturam na média de 1 tri, tá? 1 tri e 200. Que delícia! E 30% das pessoas que vão para Las Vegas não vão para jogar, ou seja, olha o faturamento. Se só o cassino fatura 1 tri, mas as pessoas não vão para jogar, elas vão porque tem entretenimento, tem show do Cirque du Soleil, tem show da Lady Gaga, tem show dos caras sem camisa, que é mó legal. Tem é muito legal, chama Thunder from Down Under, que é uns caras australianos. Ai, o Rodrigo vai me matar agora, peraí. Então, assim, na verdade, ele traz um monte de coisas. O que tem que ter? Fiscalização. Pronto. Exato. Eu estive em Las Vegas agora em fevereiro e a sensação é de que você está num lugar absurdamente desenvolvido, assim, é um lugar que é propício para o turismo, enfim. É um parque da Disney, é um lugar que só cresce, super seguro. Todas então, as lojas, melhores restaurantes, super shows. A gente fala de Las Vegas, mas tem uma coisa interessante que muita gente não sabe, e aí eu queria deixar essa informação, que você não precisa nem ir para Las Vegas para falar sobre cassinos que são liberados, são legalizados. Aqui no Uruguai, do lado. No Uruguai é permitido cassino. Portugal também. Exato. Paga pra nós. Exato. Em Portugal também os cassinos são liberados. Não sei se é Bristol, algum lugar lá em Portugal tem cassino. É conhecido justamente pelo fato de ter vários cassinos. Nos Estados Unidos, Ana sabe disso melhor do que qualquer um de nós aqui, não é só Las Vegas. Né? Em 40 dos 50 estados dos Estados Unidos, o cassino é liberado, os jogos são liberados. Né? Miami tem, você vai até tal lugar, passa ali dos índios. Um dado importante com relação a isso, falando dos Estados Unidos, é que esses cassinos eles são responsáveis por mais de 1,7 milhões de empregos diretos em todo o território nacional. Então, assim, falar sobre porque o que é que o cassino traz... Traz isso, traz investimento, traz emprego, traz prosperidade. Eu fico pensando o que ele não traz. Se a pessoa não frequenta, qual que é o problema para elas terem cassino? Agora, me ajuda numa coisa. Tinha proibido isso. Não pode, desde lá, o Dutra falou, não tem a ver com a gente. Só que tem. Aí tinha os bingos, que viraram tratores, uns negócios gigantescos. Quando o Silvio Santos, por exemplo, foi abrir o hotel dele, o Jequitimar, no Guarujá, o comentário explícito, tem nota de jornal, que aquilo ali era o sonho dele, já era um projeto para virar um cassino. Vários hotéis no Rio de Janeiro. E esses bingos mesmo que foram fechados, as estruturas continuam. Como se tivesse todo mundo, sabe assim, estamos só esperando uma lei que vai ser aprovada para o negócio abrir. Então parece que o negócio realmente não tem nem nada a ver com quem quer jogar, se é uma diversão, se a gente vai construir uma nova Las Vegas que vai trazer gente do mundo inteiro para vir passear. Mas muito mais com uma determinada politicagem, sim, de corrupção. O que vocês acham? O que você acha, Ana Paula? Chegou o dia que eu vou discordar um pouquinho das minhas amigas. Olha só. Olha, é o seguinte, vou colocar um pouquinho de água no chope, mas não muito. Eu também concordo, somos time Estado mínimo, mas eu não durante essa semana eu li alguns tweets e alguns artigos de pessoas que eu respeito muito, conservadores, liberais, e eu senti uma certa divisão. E eu falei, olha, que bom, isso aqui retrata o que eu penso também, que eu não tinha uma posição definida em relação a isso. Então, eu fui hoje, porque nós somos do Estado mínimo, mas eu acho que a gente precisa também, como conservador, a gente precisa operar também pela experiência e pela história. Então, eu fui fuçar aqui nos Estados Unidos, um país que em muitos estados os cassinos são liberados, né? E então eu vi o debate, assisti hoje alguns debates entre democratas e republicanos, e nem entre democratas e republicanos nos estados isso parece ser uma coisa que tenha um final, uma decisão final. Parece que é um assunto muito dividido nos próprios estados, tanto para os legisladores quanto para as pessoas que votam, né? Então, a favor, né, de liberar os cassinos, eu pesquisei em Chicago, né, em Illinois, Massachusetts, New Hampshire, também no Canadá, em Ohio e em Nevada. Então, a favor, pelo que o en passant que eu tirei de todas as pesquisas que eu fiz hoje,
a favor. Novos trabalhos, entretenimento, a expansão do turismo, receita tributária, e também um estudo de Yale que encontrou alguns benefícios para a saúde dos mais velhos em termos de aumento do nível da atividade cerebral e do prazer, né? Esses são os pontos a favor. Aí os contra, que isso parece que é um ponto onde todos esses lugares, o ponto em comum entre todos eles é prostituição, alta da prostituição, erosão da ética do trabalho, taxas mais altas de suicídio, jogadores patológicos, aumento das taxas de falências, ataca pobres e idosos, produtividade perdida e um rompimento de algumas famílias. Porque, olha só, meninas, o Centro de Pesquisa de Nevada, em dezembro de 2010, afirmou que a taxa de vitórias naquelas máquinas caça-níqueis é de 6,1%. É muito baixo a sua chance de ganhar ali. E nas mesas nos jogos de mesa, a taxa de você vencer é de 12%. Ou seja, aquele ditado "The house always wins", né? A casa sempre vence, ele é muito verdadeiro, porque os cassinos eles trabalham em cima de probabilidades e estatísticas. Depois, uma outra coisa que eu vou passar aí a bola para vocês é que 60%, isso aqui eu fiquei bem chocada, 60% da receita dos cassinos vem de jogadores que ganham menos de $20 mil por ano, ou seja, são jogadores, são as pessoas de uma classe social não tão privilegiada. Perdão. Então, parece que os cassinos eles vivem muito mesmo da taxação em cima da camada mais pobre da sociedade. Aí, eu tô pensando aqui junto com você, que sempre pra mim barra na escolha do cara, do adulto, de ir pra lá e de tudo. E como se tivesse a gente... E você tá lendo pra gente estatísticas, né? Nem tentando todos nós convencer. Penso que é como se tivesse arrumado um lugar, que o cara tem esses jogos aqui no celular, sei lá. O meu marido gosta de jogar com dinheiro, vamos supor. Porque ele joga sempre, porque ele é pão duro no celular. Do Cartola, né? Que aposta dinheiro. Joga aqui, tem no grupo. É como se tivesse juntado todos num lugar. Aí por isso que tá dando. Essas famílias podem acabar. É porque eu não vejo ninguém se empenhando para falar do álcool, por exemplo. Que realmente, se a gente pôr no número aí vai humilhar as estatísticas. Deve ser o troço pior lá do mundo. E não, é o patrocinador disso e daquilo. O do cassino barra sempre na... Mas é uma escolha individual. Se o cara super humilde escolheu lá gastar 200 conto todo mês e ir pra aí, porque ele adora, porque é colorido, porque tem gente bonita passando, mais mulher cheirosa, e o casal gosta de lá, velhinho gosta muito disso, de bingo, acho que porque desgasta um pouco menos. Fico pensando se não usam as informações, tipo, de separar famílias. Pô, deve ter família que separa porque o cara era vegano e o outro voltou a comer carne. Tipo, até que ponto não vira uma coisa pra tentarem nos manipular? E digo isso realmente sem misturar nada, porque eu não sei jogar assim nada, só buraco e mico preto. Você joga buraco? Buraco eu adoro buraco. Eu conheço uma família que foi destruída por causa de um dominó. Isso. Então, só para colocar rapidinho aqui, eu acho que eu ainda não tenho uma posição fechada em relação a isso. Então vamos te convencer. Bora jogar, Ana. A conclusão Bora que eu jogar. acho que eu cheguei hoje, lendo tantos eleitores quanto legisladores de vários estados dos Estados Unidos, é que depende muito da região, porque em algumas regiões dos Estados Unidos, o comércio local, muitas lojas, muitos estabelecimentos foram fechados porque o cassino monopolizou tudo. Ele tinha tudo ali dentro do cassino e a economia local ruiu. Então, parece que tem que ser uma coisa muito... com uma análise muito local, de estudo até econômico de cada lugar. É muito doido como aí, tudo certinho assim, e como muda. Tem naquela estação de esqui aí, Lake Tahoe, né? Você chega em Lake Tahoe, de um lado da rua, pode cassino e tem os cassino. Mas do outro mesmo, você atravessa 5 passos, tudo proibido. Fala ali um negócio, já sai no cilindro. Não pode beber na rua. Nada. Num legalizou a maconha, no outro é proibido. Ângela, trabalhada na fé, junto com os seus conceitos todos. Como que você vai falar do jogo agora? Dá até medo. Deixa a Ângela, vou tomar aquele coice. Ai.
Não, eu acredito que, obviamente, o indivíduo ele tem o direito à decisão, mas o Estado está aqui realmente não só para servir, mas para servir em proteção também. É interessante que eu procurei alguns estudos, tipo Ana Paula, né? Cheia de dados aqui. E eu vi na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que eles descobriram a falácia do jogador. Ou melhor, eles perceberam que existe um lugar no seu cérebro que é ativado e é chamado falácia do jogador, porque quando aquele é ativado, ele dá ao jogador a noção de que ele tem o domínio sobre o jogo, de que ele tem o controle sobre aquilo, então ele não para de jogar porque ele acha que uma hora ele vai ganhar, porque quem domina é ele, quem manda é ele é bom naquele negócio. Então ali você já sabe que o cara vai se viciando. E aí eu estava vendo aqui com base no Centro Nacional de Pesquisa de Opinião, que é da Universidade de Chicago. E eu fiquei bem assustada assim, com os números. Conta. É um pouco antigo, é de 99, mas ele diz o seguinte: uma pesquisa com quase 400 membros dos jogadores anônimos revelou que 2/3 já tinham pensado na hipótese de cometer suicídio. 47% tinham um plano efetivo de cometer o suicídio e 77% afirmaram que queriam morrer. Parceiros de membros de jogadores anônimos registram que a maioria sofria de sérios problemas emocionais e havia apelado para bebida, cigarro, excesso de comida e gastos compulsivos. Da mesma forma, parceiros de jogadores patológicos, são aqueles realmente que já têm uma patologia já diagnosticada, a pessoa é viciada. Sofriam de enxaquecas severas ou crônicas, problemas intestinais, tontura e dificuldade de respirar, além de problemas emocionais, depressão, isolamento e sentiam raiva. Isso os parceiros dos jogadores anônimos. O que mais me assustou foi isso aqui. O grupo de crianças que identificam seus pais como jogadores patológicos era mais propenso a fumar, beber e usar drogas, descrevendo-se como mais infelizes. E em lugares onde o jogo era restringido, o custo do consumo para ele aumenta. Então, por isso, a procura diminui. Por exemplo, em julho de 2000, uma decisão judicial no estado da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos, baniu as slot machines. 6 meses depois, o número do grupo de jogadores anônimos havia caído de 32 para 11 e o número de frequentadores de 40 em média para cerca de 1 ou 2. Ao longo do mesmo período, o número de chamadas no número de autoajuda que mais recebia ligação no estado caiu de 200 por mês para 0. A consequência do desequilíbrio em algum jogo ou qualquer coisa, tá? Porque eu também não sou a favor da bebida, eu também não sou a favor de cigarro. Isso tudo condiciona o ser humano a viver naquela repetição, isso afeta os níveis de relacionamento sociais, o seu relacionamento dentro de casa, como a gente viu aqui, que os divorciados, eles alegaram que no primeiro divórcio era por causa disso e as outras pessoas também, o problema era isso, e elas sofriam por causa do jogo da outra pessoa. Tem um monte de dado aqui. 53,5% afirma que se... Não, esse não. 62 haviam cometido crimes ou contravenções em razão do jogo, os membros do grupo de jogadores anônimos dos Estados Unidos. 80% haviam cometido ofensas civis e 23% respondiam por ofensas criminais. Ou seja, isso quem quiser proibir, a Ângela vai arrumar pra gente os argumentos todos. Adorei. Maravilhosa. Então, mas é porque se a gente pensar na hora da diversão, é muito legal. Qualquer diversão, qualquer racha na rua é muito legal, mas quais são as consequências disso? Né? Quais são as consequências dos seus desejos irrefreados? Eu acho que o Estado está aqui para proteger. Eu acho que você vai numa Amsterdã da vida, por exemplo, o tamanho lá de prostituição, o nível de drogas, liberação, até porque já é liberado. Você vê as pessoas, elas são zumbis ambulantes, elas não têm, sabe, vida. Parece ser muito bonito, é um lugar legal, é fora do Brasil, qualquer coisa é legal. Mas tem as consequências ruins. Eu trouxe essas estatísticas porque... Alguns juristas aqui, alguns advogados, eles defendem a liberação disso por conta, né, da criminalidade que já existe, a corrupção, existe a conivência da polícia. E eles afirmam que, tendo uma intensa fiscalização, isso acabaria. Mas por que não, então, ter a intensa fiscalização agora, ao invés de liberar e colocar o ser humano, porque a gente só descobre um viciado, ele não nasce viciado, ele se descobre no vício. Então, ele se descobre já sofrendo as consequências. Eu adoro que você tem muitos argumentos, daqui a pouco ainda você fala mais. Eu acho que o negócio do bingo seria a idade, né? Passou dos 18, tipo, aí a gente fica responsável. Ana, nossa Renata, tá efusiva aqui a coisa, tá Tibete, quer jogar? Então, quer jogar? Quando a Ângela estava falando sobre a questão do... Como é que você chamou, Ângela, de mentalidade do jogador?
Que você falou que a pessoa fica com... É a falácia do jogador. Então, quando você tava falando disso, sabe o que eu tava pensando? Um cara que vive de day trade. Você sabe o que é day trade? Não, mentira. Day trade é uma operação que você faz na bolsa de um dia só. Então, você faz compras e vendas. Lá vem a economista. Porque assim, você precisa fechar a operação no mesmo dia. Então, você faz compras e vendas e tem que fechar aquelas compras e vendas. Você não pode sair nem comprado nem vendido no fim do dia. Você tem que fechar a sua posição. Então, se você comprou 100 mil, você tem que ter vendido 100 mil. Se você vendeu 100 mil, você tem que ter vendido 100 mil. É assim que funciona. E virou uma febre por conta dessas coisas de cursos de financeiros, etc. A galera parar de fazer o próprio trabalho, ou às vezes gente que trabalha no mercado financeiro começar a se dedicar ao estudo de fazer esse day trade. Porque você pode fazer... O day trade, geralmente, você faz isso com operações com análise gráfica, que é uma análise que você observa lá o gráfico, vê se está num bom momento de comprar, de entrar, você vê o feeling do mercado, etc. E o que acontece? Eu tenho uma matéria aqui de 24 de outubro desse ano, falando o seguinte: prejuízo, depressão e morte no day trade, quando tudo sai de controle. Então, na realidade, o day trade ele se tornou um jogo para essas pessoas que ganham muito, a especulativa. Então, assim, na realidade, isso pode acontecer em qualquer âmbito. E eu, como boa liberal, eu sou a favor de liberar tudo. Eu sou a favor de liberar a prostituição, eu sou a favor de liberar droga, eu sou a favor de liberar arma. Eu acho que cada um deve saber... Então, eu acho que é uma coisa que a gente, como sociedade, precisa amadurecer e conversar. Estou super aberta a conversar. Isso que eu acho que faz a diferença. As pessoas têm que estar mais armadas a trocar uma ideia. As minhas amigas conservadoras talvez discordem comigo na questão das drogas, etc e tal. Mas, assim, eu acho o seguinte. Quando a Ângela fala... e nisso eu vou discordar dela, que o Estado está aqui para proteger, eu sou completamente contra essa ideia de que o Estado é pai e mãe. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, eu sempre falo, liberdade e responsabilidade andam sempre juntas. Então, se você tem o poder de decidir o que você quer para sua vida, o que você vai vestir, o que você vai comer, que carro você vai comprar, se você vai beber e dirigir, se você vai agredir alguém, tudo isso tem uma consequência. E eu acho que isso vale para absolutamente tudo. E aí, falando dos números que eu trouxe antes, quando você vê que nos cassinos, quando você tem 1,2 trilhão de dólares de faturamento dos cassinos, mas apenas 30% das pessoas que vão para Las Vegas jogam, significa que tem muito mais dinheiro flutuando em outras coisas. Eu ia comprar, sair para jantar, fazer massagem, em muitas coisas, porque acaba se tornando uma... Então, assim, eu acho que a gente está pegando uma minoria, não acho que é a maioria que vai para drogas, que vai para suicídio, que vai acabar com a família. Acho que a gente está pegando uma minoria e tentando regular todo o resto. Então, eu sou completamente... Só uma coisa com relação a isso... pra gente. Depois, Ana Paula, eu vou para você fechar com a chave de ouro. Só uma coisa com relação a essa questão da proteção do Estado, mas assim, tudo bem, proteger, mas proteger de quê? O Estado está protegendo... Da gente mesmo? Proteger o cidadão dele mesmo. Então, assim, eu acho isso até meio absurdo, né? Porque... Não cabe ao Estado fazer isso, não tem. E uma coisa que a Renata falou que para mim também é muito importante é o seguinte: a gente precisa responsabilizar as pessoas pelas escolhas que elas fazem. É muito triste esses dados, são muito tristes esses dados que as meninas trouxeram, eu concordo, mas a gente tem que entender que é uma escolha, ninguém foi obrigado a fazer aquilo ali, não. Quando a gente fala de legalizar, de regular, a gente não está falando de obrigar as pessoas a frequentarem. Então, repito, quem não quiser ir, quem não gostar, quem achar que isso faz mal... mas a não jogar o que não tem, né? Vender as economias e fazer lá as coisas. Então, eu acho que o problema para mim é esse. Mas isso é o que a maior parte acontece, esse é o problema. Não, então, mas eu não acho que é a maior parte. Eu acho que existem algumas pessoas que são assim, como elas podem fazer isso no day trade, como podem fazer no cassino, como podem fazer na Mega Sena, como podem fazer no jogo do bicho, como pode fazer no da família. Você pode gastar o que você não tem num casaco, querida, que você nem precisa. Você pode fazer isso. Açúcar mata, aí o governo não tem que proibir. Então, eu acho que a gente... Eu acho, meninas, que, por exemplo, quando a gente fala de cassino, as pessoas imaginam muito e romantizam muito Mônaco, né? Aqueles cassinos de Mônaco, todo mundo de vestido longo. E aqui mesmo, pertinho da gente, a gente tem uma casa em Santa Bárbara e lá tem cassino. Aqui teve uma legislação que foi autorizado cassinos para algumas famílias indígenas, né? O de Miami seria um pagamento de dívida histórica aí. E você chega lá no cassino de Santa Bárbara, onde uma cidade com os vinhedos, e a Oprah mora lá, e tem pessoas da classe social, do tecido social ali bem alto, e você chega ali no cassino de Santa Bárbara, você não vê pessoas de classe média ou de classe alta, você vê as pessoas de classe social mais baixa ali gastando a sua economia,
Mas, enfim, isso aí, cassino, eu confesso tem um cassino que nesse pobre, assunto, o cassino eu não rico, tenho uma igual posição loja rica, loja totalmente simples. formada. E eu acho que aí, nesse ponto, para finalizar, que eu acho que o que funciona em casos assim, né, em tópicos assim que a sociedade fica dividida, é enaltecer a maravilha do federalismo americano, né? A autonomia dos estados. Então, se passa uma coisa ali no Texas, a Califórnia fica de olho, vamos ver se dá certo. Se passa uma coisa no Colorado, Oklahoma fica de olho. E no Brasil, infelizmente, tudo que é decidido de uma forma federal e atinge o país todo, onde cada região tem a sua peculiaridade. Perfeito. Vamos torcer para que o melhor seja decidido, não só para o nosso país, como o nosso bolso e para o nosso programa de final de semana. Uma delícia ouvir todas comentando, não é? Fala a verdade, tem como sair sem aprender um pouquinho com cada tema aqui? Sempre vocês arrasam. E falando em aprender, eu adorei. O próximo assunto agora vai ser Vivi. A Vivi sempre vem com conteúdo. Ela fala de turismo, mas de uma maneira muito mais... Não é superficial, né? A Vivi tem profundidade. E esse tema, vamos fazer uma bela ligação, porque a Renata voltou de uma viagem muito a lazer e muito a trabalho. Muito obrigada, inclusive, Barreto, porque você dividiu com a gente no seu Instagram. Me sentia se conhecendo altas coisas. E o tema da Vivi vai falar do Japão, de coisas que eu vi que você comentou lá. De como podemos aprender com a nação mais limpa do mundo, não é? Fala assim, olha para aquela lá e fala assim, vai, Vivi, solta, Vivi. Solta, Vivi. Fala, mulherada da PAN! Se existe um país que precisamos levar como exemplo em todo esse mundo, é o Japão. É impossível viajar ao país e não notar a impressionante limpeza das ruas e espaços públicos. Além disso, perceber que não há milhares de catadores de lixos ou funcionários públicos deixando tudo com esse aspecto imaculado. Os responsáveis por toda essa higiene são os próprios cidadãos. E aí você deve estar se perguntando, como isso é possível? Bem, tudo começa na infância, já que o currículo escolar de todo o país possui uma aula de limpeza durante todos os anos de ensino. As crianças aprendem desde cedo que é preciso dedicar um momento do dia à faxina. Por isso, diariamente, quando toca o sinal, ao longo de 15 minutos, elas põem as mãos nas vassouras, aspiradores e se dividem em grupos que limpam os corredores, banheiros e salas da escola. Para os japoneses, essa tarefa cria uma consciência social e ambiental sobre os lugares que frequentam. E depois de adultos, essa educação vai além e torna-se presente em festivais, lugares públicos, bairros e cidades. Quem não se lembra dos torcedores do Japão na Copa do Mundo do Brasil em 2014, quando recolheram todo o lixo dos estádios e estamparam manchetes de jornais? Além da conscientização que começa na escola, a limpeza faz parte de tradições milenares que passam pela influência da religião budista, até mesmo questões práticas como a higiene na alimentação, já que eles entendem que um ambiente limpo está totalmente ligado com garantir uma boa saúde. Olha, o sushi e os celulares já se espalharam pelo mundo. Quem sabe essa cultura de limpeza não vira moda um dia também. E vocês, meninas, acham que falta uma grade que estimule a cidadania nos currículos escolares do Brasil e que incentive esse tipo de cultura? Como fazer com que as pessoas se tornem mais conscientes do lixo que descartam nas ruas e até mesmo nas próprias casas? E quem quiser saber mais sobre outros destinos e curiosidades, pode acessar o site dicasdeviagem.com ou minha coluna no site da Jovem Pan. Delícia, a Virgínia Falangue sempre trazendo um conteúdo elaborado e toda a sua doçura. Renata Barreto, o que você achou de tudo? Foi o que você viu, né? Olha, primeiro, Vivi, obrigada por esse tema. Me senti ligeiramente homenageada, porque eu acabei de voltar do Japão, então acho que ela fez pensando isso, espero que sim. Obrigada pelo tema, achei muito legal, porque assim, estar no Japão é ter a certeza de que a limpeza para eles é uma coisa muito importante. Para uma pessoa clean freak como eu... Pior é que é verdade, é mesmo. A Renata é obcecada da limpeza. Você é ouvinte, Renata é louca de ver aquela limpeza. E assim, o que é mais interessante é que assim, não tem lixo nos lugares, assim. Por exemplo, você tá no metrô, você tá na rua, não tem lixeira pelos lugares. E mesmo assim, você não tem. Eles têm uma cultura de levar o seu lixo de volta para casa ou jogar no lixo do trabalho, né? Mas assim, inclusive no Monte Fuji, que você vai lá, tem umas lojinhas, etc., tem muitas placas dizendo assim, leve o seu lixo de volta com você. E faz todo sentido, né? Tipo, vai lá, faz a sua reciclagem, separa seu lixo. Então, assim, é muito interessante os banheiros, assim, perfeitos. Não tem
nada no chão. As pessoas extremamente limpas. É uma limpeza, assim, que dá gosto, assim. Dá gosto mesmo. É maravilhoso. Dá gosto é o melhor. Depois ela vai contar o que ela passou depois de um jantar que ela fez pra metade da turma do Mulheres da Pan. Metade. Tinha uma. A Lara vai ser sempre dúvida. Não adianta ela querer... Não, mas também não é metade ainda. Mas eu me senti excluída. O Felipe também. Gente, Lígia é muito ciumenta. Vou fazer um só pra você, tá, meu bem? Mas que ela, Vivi, conta muito da parte que as crianças aprenderam no colégio, treinadas a ponto de que faz todo sentido, né? De eles limparem tudo. Quem limpa sabe o que é difícil, aí não quer sujar tanto também. Era isso que eu ia falar, né? Que é uma coisa que é muito cultural deles. Isso é algo que eles colocam para as pessoas desde pequenininhos ali. Então eles já crescem com essa coisa na cabeça de que eu preciso cuidar do meu lixo, eu preciso voltar com o lixo para casa, eu não posso jogar em qualquer lugar. Então, eu acho que isso é muito legal, porque eles começam desde cedo a fazer isso, né? As crianças limpam os corredores das escolas, fazem tudo bonitinho, para deixar tudo limpo. A mochila deles diz que eles ajudam a fazer. Não dizem, eles ajudam a fazer um negócio de couro grande que ela dura 9 anos. Tipo, tem que usar, se der um problema, você refaz. É a mesma mochila a vida inteira. Dá um significado para tudo. Eu queria que vocês vissem as excursões das crianças nos museus, essas coisas. O menininho com a menininha de mão dada, tudo de uniformezinho bonitinho, a menininha de saia, o menininho de shortinho, tudo de chapéuzinho. Dá vontade de pegar eles e apertar, porque bebezinho japonês é a coisa mais linda do mundo. Mas o que eu ia chegar... Vocês lembram que uma vez no tema aqui da Mulheres da Pan, a gente falou que uma menina não queria passar um pano depois no escritório no trabalho, de odontologia? Que ainda falou, quem fizer só o job description... Isso no Japão não existe, porque ela é assim, tá sujo, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas eu vou limpar. Exato, é outra cabeça, outro tudo. Nosso tema estourou, o nosso tempo já estourou do programa, mas eu quero saber dessas duas. Vocês já foram ao Japão ou tem algum lugar que também serve como uma fonte de inspiração pela limpeza, o capricho, o esmero? Ana Paula, Ângela. Bom, eu vou deixar as duas, né? Como se estivesse aqui. Fala, Ana Paula. Eu já fui muitas vezes ao Japão jogando com a seleção. Uma vez a minha parceira esqueceu a carteira dentro do metrô. Nós voltamos, 2 horas depois a carteira dela de dinheiro estava no mesmo lado, no mesmo lugar, no assento. É realmente incrível. Eu já falei de um livro e vou deixar mais uma vez aqui a dica do livro A Sociedade de Confiança, do Alan Perefit, que fala exatamente sobre isso, sobre a sociedade que se autopolicia nessas autorregula, coisas pequenas, né? E nas coisas grandes também. Fala, Ângela Souza, lindeza. Eu acho que isso tem que ser muito copiado, porque eu estava vendo aqui que o currículo deles padrão na escola, no ensino fundamental, eles incluem atividade extraclasse, um curso de educação moral e estudos integrados. E lá embaixo eles têm uma educação voltada para estimular a postura altruísta, o respeito à tradição e cultura e o patriotismo. Então, tudo que falta no Brasil. É verdade. Exato. Tem uma amigona minha que o marido dela ainda trabalha com essas coisas de turismo e ela fez uma viagem enorme para o Japão. Aí vou encerrar com isso porque eu achei muito bonitinho e faz parte do que você contou e da Renata e da Ana Paula. Aí falando que ela via as crianças andando e viu um menino todo orando sozinho no caminho que eles estavam. Aí que eles mudaram o caminho para ficar indo atrás dessa criança. E aí eu olhava e falava, gente, mas não tem um adulto, não tem um pai, não tem uma mãe, ninguém tá olhando. Um menino, um toco de gente, tipo, sei lá, 6 anos de idade. E o bichinho indo pra rua. Aí os meus amigos não aguentaram, brasileiros, né? Cutucaram o menino. Falou, escuta, quem tá com você? Não tem ninguém, não? Ninguém tá te olhando. Cadê sua mãe? Ele falou, tá todo mundo me olhando. Toma. A sociedade de confiança. Estava todo mundo tomando conta do que devia ser preservado. Olha, mais uma vez, é um prazer mesmo passar essa 1 hora dividida aqui com vocês, que são tão inteligentes, tão agregadoras e tão autênticas. Isso sim é o artigo de luxo de 2019, acho que do mundo de hoje. Muito obrigada, Renata Barreto. Obrigada a você, como sempre, super alto astral, melhor âncora do Brasil, hein, gente? I love you. Tutinha, hashtag vira diário. Mariana Brito. Foi ótimo hoje. Sempre Pela primeira prazer. vez discordamos, hein, Miglis? Mas foi ótimo. São filhos vamos da discordar também. Em cima do muro. É bom. Ana Paula isentona. Ana Paula, um prazer sempre. Nessa ainda estou em cima do muro. Mas eu quero só deixar um recadinho para todo mundo, os nossos ouvintes e espectadores. Dá uma olhadinha no meu Twitter, @AnaPaulaVôlei, sobre uma bebê que precisa muito da nossa ajuda, que precisa tomar um remédio
para curar uma doença rara que ela tem, é dose única e custa 9 milhões de reais. Dá uma olhadinha no meu Twitter e vamos ajudar essa bebê Antonella. Para empolgar vocês, ela já conseguiu mais da metade desse dinheiro. É uma coisa super importante, nós todas do programa vamos repostar e convido você até para entrar no Twitter da Ana Paula Vôlei e a gente, todo mundo, vamos divulgar essa campanha, vamos ajudar com a força do Mulheres da Pan. Divulga aí, você também que estiver nos ouvindo, você que estiver nos assistindo e bota o hashtag Mulheres da Pan. Fala, lindeza, bênção de Deus, Ângela Souza. Ai, gente, é sempre bom estar aqui. Eu tenho certeza que os espectadores, os ouvintes, eles são esclarecidos em suas ideias e conseguem definir qual lado fica nos mais diversos assuntos. É muito bom esse programa. Amei. Maravilhosas. Amém! Felipe Moro Brasil, sempre um prazer tê-lo com seus belos olhos. Literalmente o colírio da Pan aqui, ó, por um vidro de distância. Mulherada, vocês iam adorar. A gente chega ao fim. Semana que vem temos mais. Lembrando, você que quer conferir com imagens, youtube.com/Mulheres da Pan, na rádio em vários momentos e onde houver um bom podcast, a gente tá lá. Um beijo! Tchau! Mulheres da Pan.